Nesse vídeo, nós vamos falar dos outros representantes do reino protoctista ou protista, que são as algas. Eu disse para vocês que faziam parte do reino protista os protozoários, nós já falamos deles no outro vídeo, né? E também as algas. Qual que é a principal diferença das algas no reino protista para as algas do reino monera? É que as algas do reino monera, também chamadas de cianofícias, cianobactérias, elas são procariontes, elas não têm um núcleo definido. Já essas algas aqui, ó, elas são eucariontes, certo? Elas podem ser unicelulares ou multicelulares, né? A gente tem algumas algas que podem ter até 60 metros de comprimento. Elas podem estar em ambientes de água doce ou de água salgada. Formam, assim como as cianobactérias, elas formam o fitoplâncton marinho, né, e dulcícola também, e portanto são os verdadeiros pulmões do mundo e não as árvores, né? Elas são as que mais reciclam o oxigênio, né, são as algas. E uma característica aqui importante é que elas são talófitas. O que significa isso? Elas não formam tecidos verdadeiros. E é essa característica aqui que diferencia as algas das plantas. Por que as algas eucariontes, né, as algas do reino protista, elas não foram inseridas no grupo das plantas? Porque as plantas, elas formam tecidos verdadeiros. Eles têm um tecido de sustentação, um tecido de absorção, um tecido de condução, um tecido que faz fotossíntese. Aqui não. Aqui todas as células realizam as funções fisiológicas da alga, né? Então não tem um tecido específico para cada função, como é o que acontece com as plantas, certo? Justamente por apresentar seres tão diferentes, né, por apresentar protozoários e algas, a gente diz que o reino protista ele é polifilético, né? Por que polifilético? Porque ele abriga seres com diferentes ancestrais. Quando um reino ele abriga seres com o mesmo ancestral, a gente chama de monofilético. Aqui, no caso, ele é polifilético, daí a variabilidade de seres que você tem dentro de um único reino, certo? Bom, as algas do reino protista, elas são divididas em 7 filos. A gente vai começar com o primeiro filo aqui, que é o filo das euglenófitas. Mais uma vez o pH aqui tem som de F, certo? E o principal representante é a euglena. A euglena é uma alga muito interessante, ela é unicelular, ela é de água doce, né? Ela tem flagelos e tal. Ela é uma alga mixotrófica. O que é isso? Ela é uma alga que na presença de luz, ela é autótrofa. Se não tem luz, ela consegue ter atividade heterotrófica, tá? Então, ela consegue se adaptar à sua nutrição, à presença ou à ausência de luz. E a seres que são capazes de realizar esse tipo de troca, a gente chama de seres mixotróficos, ok? Mas quando está na presença de luz, faz fotossíntese, né, por meio das clorofilas A e B, que são os pigmentos que ela carrega, armazena toda a matéria orgânica que ela produz por meio da fotossíntese na forma de paramilo, ok? Bom, um outro filo de interesse é o filo das dinoflageladas. O principal representante são os dinoflagelados. Também são conhecidos como algas de fogo ou pirrófitas. O que é interessante falar sobre essas algas aqui? Elas fazem associações que são muito interessantes. Por exemplo, as zooxantelas. O que são as zooxantelas? São algas que formam uma relação de endossimbiose, de mutualismo com os corais. E acabam colorindo esses corais, né? Acontece que a variação de temperatura na água, provocada, por exemplo, pelo agravamento do efeito estufa, né? Que é o que a gente chama de aquecimento global, ao alterar a temperatura da água, mata essas algas, né? E aí os corais, eles acabam perdendo, porque essa é uma relação mutualística entre a alga, que é um animal, né? E as algas, entre o coral, que é um animal, e as algas, certo? Então, assim,
o processo que a gente fala de branqueamento dos corais, a gente escuta falar muito isso, né? O branqueamento dos corais é uma das consequências do aquecimento global. É provocado também pela morte dessas algas aqui, certo? Então, as zooxantelas são algas protistas que fazem simbiose, mutualismo com os corais. Também são unicelulares, emitem bioluminescência e à noite esses dinoflagelados, eles causam brilhos nas ondas do mar que por décadas e décadas encantaram os marinheiros, certo? Uma outra coisa muito interessante associada a essas algas é o fenômeno da maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno no qual essas algas aqui, elas se reproduzem, se proliferam, numa quantidade tão grande, né? E como elas têm essa coloração meio que avermelhada, elas são conhecidas como algas de fogo. Então, ó, pirrófita, porque, né? Pirro é o prefixo para fogo. O problema é que essas algas, elas liberam nos oceanos uma toxina que pode matar peixes, matar moluscos filtradores, certo? Então, assim, é um fenômeno natural, não é igual maré branca, maré negra, que é provocada por derramamento de petróleo, derramamento de detergente, né? Não, a maré vermelha, ela é um fenômeno natural, né, provocado pela proliferação dessas algas. Acontece que durante a maré vermelha, nenhum peixe, nenhum molusco filtrador deve ser consumido, porque quem consome, né, o consumidor desses alimentos contaminados, pode sofrer intoxicações, tá? São algas que também têm clorofila, A e C, e o pigmento além das clorofilas, a pirimidina, que é o que dá a coloração. E armazenam toda a matéria orgânica produzida pela fotossíntese na forma de amido e também na forma de óleos, certo? O terceiro filo que nós vamos comentar aqui são as bacilariófitas. Ó, mais uma vez, ó, bacilariófitas, tá? O pH aqui sempre vai ter som de F. A principal alga desse filo são as diatomáceas. Elas são formadas por como se fossem duas conchas assim que se encaixam uma em cima da outra, né? Essas conchas, elas se chamam frústulas. Essas frústulas, elas se encaixam uma na outra e é uma carapaça protetora para essas algas, certo? Elas são formadas de sílica e forma como se fosse realmente uma armadura que confere proteção às diatomáceas. Solos ricos em diatomáceas acabam sendo utilizados, né, nas indústrias como abrasivos, como polidores de metal, para a produção de cerâmica, para a produção de filtros, né, porque ele acaba sendo um solo enriquecido, né, e propício para a produção dessas substâncias aqui. Os pigmentos são a clorofila A e C e a fucoxantina, ok? Bom, atenção especial para o filo das clorófitas, também chamadas de algas verdes. Por quê? São essas algas que se associam a fungos, formando os líquens. Então, líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos, e as algas que estão nessa associação são os líquens, né? Como nós já falamos dos líquens, eles são importantes porque eles são bioindicadores de umidade, eles são os primeiros a chegar num processo de sucessão ecológica, né? Fazem parte da população pioneira. E a gente acredita que foi a modificação dessas algas e a adaptação delas a viver em ambientes secos que deu origem às plantas. Então, a principal teoria para a origem das plantas é que elas vieram a partir de um processo de evolução das algas verdes ou clorófitas. E quais são as evidências que sustentam essa ideia, essa teoria? Está nessa semelhança aqui. Essas algas, assim como as plantas, armazenam o excesso de glicose produzido pela fotossíntese na forma de amido. Também apresentam parede celular com a mesma composição, que é celulose, né? E apresentam como principais componentes fotossintéticos, né, pigmentos fotossintéticos, a clorofila A e B. Então, essas evidências sustentam aqui a crença de que foram essas algas que deram origem às plantas. Um outro